rapaziada, dando continuidade aqui ao quadro do canal Pra Que Time Torcer. Essa semana a gente vai falar sobre o Golden State Warriors. Então eu vou falar um pouco aí da história do Golden State Warriors e por que torcer pro time do Golden State Warriors. Lembrando que se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e fique por dentro de todos os quadros aí que a gente aqui da galera do Blackcast vai estar trazendo para você, tanto podcast quanto vídeos mais curtos aí sobre funções, posições e outros mais aí que vão vir. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, @PabloFaria com 2 i's em tudo, e não se esqueça também de seguir @BlackcastBom em tudo em todas as redes sociais. Então, bora pro vídeo, galera. Rapaziada, o Golden State é uma das franquias mais antigas da NBA, tendo sido fundado em 1946. E logo em 1947, que foi ali na virada do ano, 1946 para 1947, o Golden State ganhou o seu primeiro título, que foi o título logo assim de início e também considerado o primeiro título da NBA. Depois que todas as ligas se juntaram, a NBA considera aí o Golden State o primeiro campeão da liga. Então é isso. O time foi fundado na Filadélfia, então se chamava Philadelphia Warriors. Ele foi fundado por Peter Tyrrell, que contratou Ed Gottlieb para ser tanto técnico como general manager. Logo nessa primeira temporada eles já foram campeões. Depois o Ed Gottlieb comprou a equipe do Golden State. 9 anos depois o Golden State foi campeão novamente na temporada de 1955 e 1956. E os 3 jogadores aí da temporada de 1955 e 1956, que foi o Paul Artson, o Tom Gola e o Neil Johnson, eles são aí Hall of Fame. Então aí o Golden State tem esses 3 jogadores aí Hall of Fame que jogaram na temporada de 1955 e 1956 pela equipe do Golden State Warriors. Depois de um tempo veio a era Will Chamberlain. Galera, o Will Chamberlain ele já era uma aberração, porque fisicamente ele era um absurdo para aquela época. Naquela época não era muito comum ter os jogadores tão altos assim, com físicos tão avantajados. Então o Will Chamberlain sempre se sobressaía sobre seus adversários, desde quando ele jogava já no high school. Ele, para vocês terem uma ideia, ele com 10 anos de idade ele já tinha 1,83 de altura. Então, assim, ele começou a jogar basquete sério mesmo, foi nessa época, porque antes disso ele era do atletismo. Ele era tanto do atletismo com vara como do atletismo normal, que é aquele de 100 metros. Então ele bateu alguns recordes e tal, mas ele depois da faculdade ele resolveu realmente levar a sério o basquete como profissão. E em 1959 ele foi draftado pelo Philadelphia Warriors na primeira pick. E, mano, não deu outra. Como ele era uma aberração, ele sobressaía sobre os demais, ele foi o grande astro daquela temporada. Ele já na sua primeira temporada foi o Rookie of the Year, MVP e o Sextinho. Não, Sextinho eu não sei, mas ele tem esses títulos aí pelo Philadelphia Warriors. Diga-se de passagem, são só esses títulos que ele tem pelo Philadelphia Warriors. Ele não conseguiu aí ganhar nenhum título pelo Philadelphia Warriors e, aliás, ele teve que ser trocado porque o Golden State estava com problema o Philadelphia Warriors estava com problemas financeiros e ele foi trocado aí para os 76ers. E o Will Chamberlain também é bastante conhecido pelos seus jogos de 100 pontos, galera. Então, assim, a gente vê aquela fotinha lá do jogador no vestiário com 100 pontos, esse é o Will Chamberlain. O Will Chamberlain é conhecido por fazer 100 pontos e também porque a liga fez várias regras aí, né? Teve várias regras aí que a liga fez para impedir que o Will Chamberlain fosse mais dominante do que ele era. Uma dessas regras era que o jogador não podia fazer nenhuma interferência quando a bola estava sambando no aro, porque o Will Chamberlain ia lá e pegava a bola dos demais por ter o físico avantajado, ser o maior jogador e etc. Então era isso, ele se beneficiava ali pelo seu porte físico. E outra regra também que a NBA teve que mudar foi do lance livre, porque antigamente você podia bater o lance livre pulando daquela linha do lance livre direto para a cesta sem encostar no chão. Então a NBA mudou essa regra, que você só podia encostar na bola depois que ela batesse no aro. Então isso daí foi para impedir que o Will Chamberlain fosse mais dominante do que ele era. Então é basicamente isso, galera. A época do Will Chamberlain no Golden State foi bastante significativa para a época pelo jogador que ele era, mas ele não conseguiu levar aí o Golden State
o Philadelphia Warriors ao título. E foi trocado porque o Golden State estava com problemas financeiros e precisava de dinheiro. E nisso também, galera, o Wilt Chamberlain não é muito reconhecido assim pelas pessoas, né? Só por ter 2 títulos e tal, mas é um dos jogadores mais icônicos aí e considerados aí por alguns um dos melhores jogadores aí que já jogou na NBA. Então é isso. Agora, depois da era do Wilt Chamberlain, a gente vai para a era do Rick Barry. Então, rapaziada, antes de ir para a época do Rick Barry, a gente tem que salientar que em 1962 o Golden State mudou para São Francisco. Um dos membros lá, ele comprou a maior parte da equipe e transferiu a equipe para a costa oeste. Eles eram do leste e foram para o oeste, ali para a Baía de São Francisco, e por isso o nome São Francisco Warriors. Então eles eram Philadelphia Warriors e viraram São Francisco Warriors. E depois disso, né, o Wilt Chamberlain ainda jogou lá um tempo e depois ele foi trocado, como já foi dito, e agora a gente vem para a era do Rick Barry. Em 1965, o Rick Barry foi escolhido no draft, na pick 2 do draft, pelos Warriors, e ele era um jogador que sabia arremessar muito bem, tinha um lance livre muito bom, era um jogador que fazia bastante fadeaway, então pode ser daí que já vem esse DNA aí, né, do Golden State de arremessos, porque o Rick Barry era muito bom nisso. Então o Rick Barry chegou lá em 65 e ficou lá até 67, sendo que em 65, quando ele estreou, ele já foi Rookie of the Year, um cara muito bom, pontuava muito bem. E depois, na última temporada dele, ele conseguiu levar os Warriors para a final, os São Francisco Warriors para a final. E nessa final eles jogaram contra o Wilt Chamberlain, que tinha saído do Warriors, né, para ir para o 76ers. E eles perderam essa final para o 76ers. No ano seguinte, o Rick Barry achou que ele já estava fazendo muito pela equipe e que merecia, né, alguma coisa contratual aí um pouco maior, que ele estava ganhando menos do que ele achava que valia e tal. E naquela época não existia free agent, então o contrato dele foi terminado, acabado, e ele foi para a equipe de Oakland, que era mais ou menos de outra liga, mais ou menos rival ali, né, do São Francisco, e foi para outra liga lá jogar com o Oakland e ficou lá durante 4 anos. Durante esses 4 anos que ele ficou lá, o Warriors em 1971 e 1972 mudou o nome para Golden State, porque eles se mudaram da Baía de São Francisco para Oakland. Então ele virou Golden State Warriors para tentar abranger todo o estado ali, né? Abranger todo o estado ali de São Francisco, para poder ter uma torcida maior, enfim, para ter mais abrangência ali no estado de São Francisco. Então eles mudaram o nome para Golden State Warriors. E o Rick Barry voltou em 1972. Nisso que ele volta em 1972, o Warriors ali se torna um grande concorrente ao título novamente ali da NBA, né? E em 1975 o Warriors ganha o título em cima do Detroit. E isso, né, esse título que ele ganhou foi dito como uma surpresa, porque ninguém esperava que o Golden State fosse ganhar, e muito menos que fosse ganhar de varrida. E nessa vitória que o Golden State teve, o Rick Barry ganhou o MVP das finais e mais o título. Então o Rick Barry aí se consagra nos Warriors e fica lá até 1978. E depois disso, no ano seguinte, né, 1975, 1976, o Warriors teve a melhor campanha. Você pode botar aí, né? O Warriors teve a melhor campanha, então isso daí já é uma coisa que já aconteceu antes. Pode estar também no DNA da equipe. E eles ganham a melhor campanha, só que eles perdem a final de conferência para o Phoenix Suns. Eles foram frustrados aí, tomaram de 4-2, se eu não me engano, para o Phoenix Suns. O editor aí vai dar essa informação aí para vocês. E é isso, aí acaba mais ou menos essa era, né? Porque depois o Rick Barry ainda fica lá até 78, joga bem, etc. Mas o Warriors não conseguiu mais nada assim que o levasse para uma final e etc. E então, galera, vamos pular aqui alguns anos e vamos aí pra era do Monta Ellis, né? Depois aí dessa era do Monta Ellis foi meio que um deserto, um breu, até chegar na era Curry. Mas vamos falar primeiro aí da era Monta Ellis, que essa era, ela se encontra ali com a era do Curry, né? Então vamos pra era Monta Ellis.
Então, o Monta Ellis ele jogou no Golden State de 2005 a 2012, tendo ali seu pico, seu auge mais ou menos em 2007, quando ele ganhou o Most Improved Player. Foi na temporada ali que ele mais evoluiu. Teve boas temporadas com o Warriors, nunca conseguiu levar o Warriors a outro patamar, mas ele foi um ótimo scorer, né? Era um cara bastante talentoso, mas nunca deu aquele passo além, aquele passo que fosse levar ele aquele jogador que poderia carregar um time nas costas. Sabendo disso, em 2009 o Warriors draftou o Stephen Curry, e é aí que a história começa a mudar um pouco. O Stephen Curry ainda chegou a jogar ali com o Monta Ellis até 2012, e o Warriors ele ficava ali naquela situação, né, de campanhas ruins e pegando ali piques de draft, etc., como todos os times ali embaixo fazem. E eles foram coletando essas piques de draft no decorrer desses anos. E em 2009 o Stephen Curry foi draftado, chegou a jogar ali com o Monta Ellis, brigou para ser o Rookie of the Year, só que ele perdeu e não conseguiu ganhar o Rookie of the Year em 2009. E depois de 2010 o Stephen Curry ainda chegou a jogar bem. Em 2011 mais ou menos começaram a vir as lesões, então os Warriors ali começou a se perguntar se valeria a pena ou não apostar no Stephen Curry, mas eles ainda tinham o Monta Ellis. Só que em 2012, que foi ali a última temporada do Monta Ellis, o Warriors teve que fazer uma escolha e eles resolveram optar pelo Stephen Curry, por ser um cara que eles viam assim que tinha mais talento, poderia evoluir mais, tinha mais teto para poder levar o Warriors onde eles queriam que o Warriors chegasse. E em 2009 também, galera, tem que ser falado que o Warriors foi comprado, né? Ele foi comprado por essa nova gestão que está no Warriors até hoje, e diga-se de passagem, mudou assim a forma que o general manager, que os proprietários veem uma franquia, porque eles são pessoas que vieram do Vale do Silício, né, que trabalham ali com tecnologia, etc., e tem um modo diferente de gerir aí, seus negócios, etc., fazer a administração, e por enquanto está dando certo. Então, em 2012, o Monta Ellis foi trocado, o Warriors começou a fazer o draft ali, né? Ele draftou o Klay Thompson, draftou o Harrison Barnes, draftou o Draymond Green e draftou o Festus Ezeli também. Em 2011, o Mark Jackson, né, que foi o técnico aí contratado, ele ficou lá até 2013, 2014. E ele conseguiu mudar aí um pouco desse sistema do Warriors, já botando aí o Warriors para chutar um pouco mais de três, dando aquele estilo um pouco mais corrido de jogo. E no ano seguinte, que foi eles acharam que não ia evoluir tanto com o Mark Jackson e contrataram o Steve Kerr aí para fechar, né, todo esse Warriors que eles achavam que poderia ser campeão ou levar em algum lugar. Eu esqueci que com o Mark Jackson eles foram para os playoffs e eles jogaram contra o Denver Nuggets. E jogaram contra os Nuggets e venceram os Nuggets na primeira rodada. Os Warriors venceram os Nuggets na primeira rodada. E tem aí dito isso que o Stephen Curry ele meio que recrutou ali o Iguodala, porque no ano seguinte ele foi pro Golden State. Então o Golden State já tinha um time jovem, já tinha um núcleo jovem, pegou um cara aí um pouco mais velho que ainda estava ali no auge, né, da sua forma física. E eles também tinham o David Lee também, que era um jogador muito bom, só que ele se machucou durante a temporada e o Draymond Green entrou no lugar para depois nunca mais sair. Então eles desistiram do Mark Jackson, porque acharam que o Mark Jackson não fosse conseguir levar a equipe a outro patamar, e pegaram o Steve Kerr aí, né, um técnico de primeira viagem, que adaptou todo o sistema que já tinha dado certo ali com o Mark Jackson para um jogo um pouco voltado, um pouco não, né, muito voltado ali para as bolas de três, e com o Stephen Curry ali como o principal jogador dessas jogadas, e o Klay Thompson, obviamente, como é um exímio chutador de três, também se beneficiou muito desse sistema aí do Steve Kerr. Então, em 2014 e 2015 eles venceram o primeiro título, eles foram muito bem. Em isso daqui o Wallace vai botar essa bola aí do Iguodala, meu Deus do céu. Em 2015 e 2016 o Warriors teve a melhor campanha, o Stephen Curry foi MVP unânime, sendo que ele já tinha sido MVP na temporada anterior, 2014 e 2015, então ele foi back-to-back MVP. Teve aquele jogo sensacional contra o Oklahoma, com aquela bola lá no estouro do cronômetro.
Eu acho que essa bola ali vai ficar no DVD dele eternamente. Se tiver um Last Dance aí, Curry, alguma coisa do tipo, com certeza vai ter essa bola lá. E depois também nos playoffs eles vencendo ali o Oklahoma City Thunder ali, perdendo os 3-1, virando o jogo ali para 4-2. Para 4-2. E viraram o placar ali para 4-3 e conseguiram a vitória ali no jogo 7, foram para a final e depois vencendo de 3-1 do Cleveland, eles tomaram a virada e perderam o título em casa. Tem a fatídica bola do Kyrie Irving e o fatídico topo aí do LeBron James em cima do Iguodala. Mas enfim, galera, isso daí são águas passadas, a gente não vai ficar lembrando muito disso, até porque aqui é a história do Golden State. E no ano seguinte, eles acertaram aí com o Durant numa oportunidade de mercado. O Durant, como agente livre, assinou com o Golden State Warriors. E no Golden State Warriors eles foram a 3 finais, ganharam 2 e depois o Durant foi embora. Então, eu acho que é mais ou menos isso a história do Golden State até aqui. Vale salientar que o Golden State aí ainda tem um time bastante competitivo, apesar de que depois que o Durant saiu, que ele ainda se machucou, o Klay Thompson também se machucou, o Curry se machucou na temporada seguinte, aí ficou uma temporada no limbo, não conseguiu nada, botaram os jovens ali para jogar, conseguiu pique. Na temporada passada, né, que foi a temporada 2021, o Curry voltou, conseguiu aí comandar os jovens, se machucou alguns jogos ali, ficou 8 jogos de fora, foi pro play-in. Acho que se não fosse esses 8 jogos aí de fora, o Golden State teria ido pros playoffs, até porque essas 8 partidas que o Golden State perdeu foram para times que não foram pros playoffs, então acho que com o Curry o Golden State ganharia. Eles pegaram o Wiseman na pick 2, então é um cara aí que tem muita margem aí para crescimento. E na temporada agora eles conseguiram duas picks aí que vieram aí do Minnesota, né? Como eu já falo aí para os meus amigos, Minnesota é a grande mãe do Golden State. Isso daí é um outro vídeo, um papo para outro vídeo, mas o Minnesota Timberwolves é a grande mãe do Golden State. Essas 2 picks que vieram na troca aí do Wiggins. Então o Golden State aí conseguiu o Kuminga e conseguiu o Moody. São 2 jogadores aí muito bons aí para complementar o elenco. O Moody é um cara que se assemelha muito ao Klay Thompson. E o Kuminga é um cara que tem um jogo de pés sensacional, é um cara aí que tem margens para crescer. Ele não jogou, né, na faculdade, ele jogou contra os jogadores ali da G-League, então é um cara, sei lá, muito mais pronto, muito mais preparado talvez que um cara que veio do college. E se mostrou muito bem aí na Summer League, né, os 2. E vamos ver aí o que o Golden State tem para essa temporada que vai vir agora. Os meus amigos aí de podcast, aí de Black Cash Bull, acham que o Golden State vai bater ali como um dos favoritos para essa temporada ali no Oeste. Eu ainda estou um pouco incrédulo, acho que o time ainda é muito jovem, tem margens para crescimento. Mas é isso, galera. A gente espera aí que o Golden State faça uma temporada muito boa, que o Curry aí faça uma temporada melhor do que ele fez na passada, que ele brigou para MVP, ele teve números aí da temporada de MVP unânime dele, então assim, eu acho que tem margens aí para ele melhorar agora com um time muito melhor do que da temporada passada, e vamos torcer para isso acontecer. E por que torcer para o Golden State? Porque o Golden State é isso aí, galera. O Golden State é essa história toda aí que a gente falou, somos guerreiros e estamos vindo com tudo aí nessa temporada de novo. E como diz o Wallace aí, é um time que tem um pacto um pacto aí com coisa ruim, talvez, né? Porque é um time que erra e acerta, tá sempre errando e acertando. É um time de bastante tradição, como eu já falei, é um dos times mais antigos aí da NBA, o primeiro vencedor da NBA, então tem que respeitar. E a Golden State Warriors, e vamos aí para essa temporada dos Dubs. É nóis, galera. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva lá, @BlackCashBoy em tudo, @PabloFaria com 2 Is em tudo. Valeu e tchau, tchau.